Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Vamos nos sentando. E fazendo o sinal da cruz na sua testa, para que o Senhor que agiu em você durante essa oração da manhã, penetre agora a sua mente, que Ele trabalhe, que Ele opere agora na sua mente, fazendo o sinal da cruz sobre os seus ouvidos, para que o próprio Senhor venha desobstruir os seus ouvidos, e que o próprio Senhor, pela ação do seu Espírito Santo, penetre os seus ouvidos com a sua palavra, e que nada impeça a palavra de Deus, e fazendo o sinal da cruz sobre o seu coração, porque é aí, na sede do seu ser, é aí, naquilo que a Bíblia chama de coração, que o Senhor quer semear a semente da sua palavra. E nós já podemos fazer o sinal da cruz sobre os nossos lábios, porque o Senhor quer, em seguida, que nós proclamemos a sua palavra, e mais do que simplesmente a palavra, a vitória da palavra de Deus em nós. Aquilo que a palavra fez em nós, nós proclamamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue comigo o livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Você sabe que o capítulo 4 vem depois do capítulo 3, não é verdade? Eu não estou apenas brincando, estou dizendo que o que nós vamos encontrar agora no capítulo 4 é a continuação daquele fato em que Pedro e João vão ao templo para orar, na hora nona, portanto, pelas 3 horas da tarde, quando encontram ali aquele aleijado, pedindo esmola, estende a mão também pedindo para Pedro e João uma esmola, e graças a Deus, Pedro disse o que sinceramente acontecia: ouro e prata eu não tenho, ouro e prata eu não tenho. E graças a Deus que Pedro e João não tinham para poder dar àquele homem. Não era uma desculpinha, não. Não tinham. Mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Está aí no capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E você sabe como aquele homem levantou-se, saltando e cantando e louvando a Deus. Ele entrou no templo junto com Pedro. É claro que a multidão então afluiu, porque todos conheciam aquele homem que diariamente vinha pedir esmola na entrada do templo. E Pedro não perde tempo. E aí está o importante para nós também. Pedro não perde tempo. Imediatamente ele começa a falar a respeito de Jesus. Começa a pregar. Já está isso no versículo 12. À vista disso, falou Pedro ao povo. E começa aí a sua pregação, explicando justamente, está no versículo 16, em virtude da fé em seu nome, foi que esse mesmo nome consolidou este homem que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus Cristo que deu essa cura perfeita à vista de todos vós. E a partir da cura, Pedro prega,
e entra firme no querigma. Só que Pedro nem pode terminar a sua pregação, porque já vem os soldados do templo, mandado pelos sacerdotes, e prendem a Pedro e João, e eles são levados para o cárcere, permanecem lá. No dia seguinte são trazidos à presença dos chefes do povo. São os chefes de Israel, é o supremo tribunal do povo de Deus, para serem julgados. E vejam, e aí está o mais importante para nós, o que é que Pedro responde para eles? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes, juntos: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Juntos, se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. E até eu repito, ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que este homem se acha são em pé diante de vós. Continua comigo o versículo 11, juntos. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, justamente o doloroso que acontece com eles injustamente serem presos, eles injustamente permanecerem na cadeia toda aquela noite. Vocês sabem que as cadeias daquele tempo não eram qualquer coisa, não. Eles maltratados, eles agora julgados. Toda essa ferida que acontece com eles, lhes dá a ocasião de fazerem a grande proclamação, mesmo diante do Sinédrio, isso é, diante dos chefes do povo. Eles têm a chance, eles têm a graça de pregar, na verdade, o que Pedro fez, rapidamente, mas foi pregar ali diante daqueles homens. Chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Versículo 9, se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que este homem se acha são e em pé diante de vós. As duas coisas, o sofrimento que eles estavam vivendo, a cura que Deus fez através deles, foi a grande chance deles pregarem e testemunharem de Jesus ali onde eles nunca pensavam que teriam a chance, que teriam possibilidade de testemunhar. Esse Jesus, versículo 11, pedra que foi desprezada por vós edificadores, tornou-se pedra angular. E gente, esta passagem dos Atos dos Apóstolos é uma passagem contundente, mais do que nunca importante nos nossos tempos. Claro, sempre foi, mas agora mais do que nunca. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós edificadores, tornou-se pedra angular. Leia comigo o versículo 12, bem forte. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mais do que nunca esta verdade precisa ser proclamada e vivida. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, em nenhuma outra coisa há salvação, em nenhuma outra doutrina há salvação, não em nada mais, em nenhum outro há salvação, e em nenhum outro quer dizer em nenhum outro.
Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Até para nós pode parecer estranho esse termo nome, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, porque para nós a palavra nome não diz grande coisa. Mas para um judeu, não, para um oriental, não. O termo nome para eles equivalia ao próprio termo ser, essência, realidade. É como se Pedro estivesse dizendo: nenhuma outra realidade foi dada aos homens pela qual devamos ser salvos. Nenhuma outra realidade. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, nenhuma outra realidade, coisa alguma foi dada aos homens pela qual devamos ser salvos. Eu vi durante a oração da manhã que o que Deus quer fazer conosco é aquilo que a imagem que o Dunga trouxe nos falou. Vem cá, Dunga, vem repetir para nós a imagem. Nós somos esses soldados. Explica para nós de novo, sinteticamente, aquela imagem. A imagem era de dois soldados, um do lado do outro, como se estivesse passando por uma vistoria por alguém. Um bem paramentado, com toda capacete, espada, bainha. Como é que chama aquela de coura? Aquela couraça no peito. Bem forte, só que ele não era reconhecido como soldado. E do lado dele um outro soldado, sem armadura nenhuma, só que com cicatrizes, muitas cicatrizes. E foi como se alguém estivesse reconhecendo, falou: não, esse é o soldado. O outro não tinha cicatriz, era muito bem paramentado, muito bem arrumadinho até, só que acho que nunca foi na guerra. E esse outro não, esse outro sem armadura nenhuma, mas com muita cicatriz, sendo reconhecido como um verdadeiro soldado. E a palavra que vinha, né, forte era essa: existem as cicatrizes porque você não deixou de lutar. A cicatriz não é um não mérito, mas é até um mérito. Existe a cicatriz porque você lutou. O outro não tem cicatriz, está muito bonitinho, mas porque não lutou. E sim, quem luta tem a cicatriz. Só que Deus estava com os seus dedos tocando as cicatrizes, todas as cicatrizes do braço, da perna, do peito, do rosto daquele soldado. Do soldado reconhecido. Do soldado reconhecido, cheio de cicatrizes. Qual é o soldado reconhecido? O soldado reconhecido é aquele que estava sem armadura, mas com cicatrizes. Esse foi o soldado reconhecido. E ele explicava que a palavra de Deus é essa: o soldado reconhecido não é aquele que está com as armaduras bonitas, mas é aquele que traz em si cicatrizes. Veja bem, foi justamente no momento de dor, de sofrimento, que Pedro e João, em vez de ficarem se lastimando, em vez de ficarem se condoendo do que eles estavam vivendo, Pedro e João dão esse maravilhoso testemunho diante dos chefes do povo de Israel. Meu irmão, o Senhor sabe que você tem sofrido pela causa dele. O Senhor sabe, inclusive, de todas as marcas que você traz, de todas as feridas que você traz do próprio trabalho. Você acabou não sendo reconhecido dentro da própria igreja. Você muitas vezes apanhou no trabalho que você faz. E por isso você sofreu, você foi machucado, você foi ferido por situações, por irmãos seus da renovação, por irmãos seus da paróquia, das pastorais, junto às quais nós também trabalhamos, nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, nas nossas cidades.
Você acabou não sendo reconhecido, muitas vezes desprezado, deixado de lado, às vezes impedido, perseguido, injustiçado, talvez por padres, por dirigentes de outros movimentos, de outras pastorais. Talvez até mesmo por bispo da sua diocese, pelas normas que vieram da diocese, por coordenadores desta pastoral, daquela pastoral. Você acabou sofrendo e sofrendo muito. Nós não estamos aqui para levantar o dedo e acusar isso, aquilo, não. Nós estamos aqui também nos lamuriando. Eu estou apenas dizendo, talvez você traga muitas marcas, muitas cicatrizes, muitos ferimentos. Talvez justamente pelo fato de você estar na igreja, trabalhando pela igreja, impulsionado pelo Senhor para trabalhar para a igreja, para se doar à igreja. Uma vez que você deu o melhor, uma vez que você gastou a sua vida, você não tinha tempo para si, você não tinha tempo para a sua família, você não vivia para os seus interesses, você deixava até em segundo plano o seu trabalho, o seu serviço, as suas coisas, os seus interesses, para se dedicar totalmente à causa do Senhor, mas você acabou sendo incompreendido. E acabou sendo até mesmo injustiçado. E você acabou ficando muito marcado, muito ferido. E claro, as nossas feridas começam a nos tolher, porque onde dói a gente nem deixa botar a mão. Nem pode se tocar, porque fere de novo, porque machuca de novo, porque volta a doer. A gente evita que se toque naquele lugar ferido. Talvez essas feridas criaram casca, criaram cicatriz. E você até talvez ficou uma pessoa um tanto amarga, decepcionada. Não foi nada consciente, não foi nada maldoso, não, mas você nem percebeu, mas você acabou tornando-se uma pessoa um tanto amarga, uma pessoa decepcionada. Decepcionada até, quem sabe, com o próprio trabalho que você fazia. Porque você levava a grande graça do batismo no Espírito, porque você se deixava usar por Deus nos carismas, e justamente por causa disso é que você foi combatido, como aconteceu com Pedro e João. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E eu sei que não me adianta te dar uma esmola aqui, eu não tenho esmola para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Então, em nome de Jesus Nazareno, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou, no nome de Jesus. Eles foram um instrumento, mas no nome de Jesus eles levantaram, e por causa disso eles explicaram ao povo e testemunharam e pregaram que não eram eles, não, mas foi Jesus que levantou aquele homem. Por causa disso eles foram presos, por causa disso eles foram açoitados, por causa disso eles foram encarcerados, por causa disso estavam sendo julgados, por causa disso estavam sendo ameaçados e proibidos de pregar em nome de Jesus, e proibidos de fazer milagres em nome de Jesus. Talvez você viveu, talvez, você viveu a mesma situação, porque você, impulsionado pelo Espírito Santo, levava ao nosso povo o que o povo precisava. Claro, você não tinha o que dar a esse povo, você via a aflição do povo, você via o problema das pessoas, você via as pessoas lá no chão, você via as pessoas amarradas no pecado, você via as pessoas amarradas em falsas religiões, você via jovens nos vícios. Você não tinha, como Pedro, como João, dar a eles o que eles precisavam. Ouro e prata eu não tenho, sabedoria humana eu não tenho, meios eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Esse Espírito Santo que está em mim, esse batismo no Espírito Santo que eu recebi, esse carisma do Espírito Santo que está em mim, que eu nem sei até onde ele pode chegar, mas o que eu tenho eu te dou. E porque você deu, as coisas aconteceram, e justamente por causa disso você acabou sendo combatido. Isso acabou deixando você uma pessoa decepcionada. Talvez você deu uma grande marcha ré, talvez você até pôs o pé no freio, porque sinceramente você queria dar o melhor à igreja, e nisso mesmo você era.
combatido, e ficou machucado, e ficou ferido, e houve perseguições, e houve desentendimentos, mil coisas. E o Senhor hoje, primeiro, neste encontro, e segundo, nestes tempos, o Senhor quer curar você. E Ele está dizendo: o soldado reconhecido é aquele que traz marcas por causa da batalha. Soldado que lutou traz marcas, soldado que lutou traz feridas, soldado que enfrentou lutas por mim traz cicatrizes, e este é o soldado reconhecido. Não se despreze por causa das suas machucaduras, não se desclassifique por causa das cicatrizes que você traz, não, é justamente ao contrário. Essas cicatrizes são a demonstração de que você sofreu pelo meu nome, diz Jesus. Você sofreu pela minha causa, você sofreu pelo meu povo, você sofreu porque você se deixou impulsionar pelo meu Espírito. Isto é causa de glória, isso não é causa de você abater o seu ânimo, isso não é causa de você desanimar, isso não é causa de você ficar azedo, de você ficar uma pessoa amarga, não é um motivo para você ficar uma pessoa desacreditada, justamente ao contrário. Eu quero levantar você, eu quero levantar a sua mente, quero levantar o seu coração, quero levantar o seu ânimo, porque eu preciso de você. Não é que você seja grande coisa, não é porque você não é porque você seja grande coisa, mas é porque eu precisei de você. E eu lhe dei o meu Espírito. E eu não quero você nessa situação de desânimo, de prostração, de decepção. Não quero você amargo, não quero você azedo. Pelo contrário, eu preciso de você cheio do meu Espírito. Por isso, recomendo-te que reinflames o carisma de Deus que está em ti. Recomendo-te que reinflames o carisma de Deus que está em ti. Repete comigo. Recomendo-te que reinflames o carisma de Deus que está em ti. Recomendo-te que reinflames o carisma de Deus que está em ti. Gente, esse é o tema do nosso congresso. Aliás, graças a Deus, a Escola de Formação Paulo Apóstolo me incumbiu e me pôs na frente para sair por vários lugares. Eu tenho a graça de estar aqui também para levar esta palavra de Deus nesses congressos. Recomendo-te que reinflames o carisma de Deus que está em ti. Começa por aí. O carisma de Deus que está em ti. O carisma de Deus, ele está em ti. Foi um presente de Deus, foi um dom que Deus lhe deu. Ele deu porque deu. O carisma de Deus que está em ti. Reinflames. Eu recomendo que reinflames. Sim, reinflama, meu filho, reinflama, minha filha, o carisma de Deus que está em ti. E não pode acontecer que os problemas acontecidos, que os reveses que se deram com você, que as perseguições pelas quais você passou, as decepções que você acabou tendo, que as dores, que os sofrimentos, que as feridas que ficaram, acabem elas justamente caindo por cima do carisma de Deus e prendendo e segurando. Não pode acontecer. Não pode acontecer que isso tudo seja colocado por cima do carisma de Deus. E infelizmente isto pode acontecer.
Infelizmente isso pode acontecer. A gente pode estar assim sucumbindo como se fosse um montão de entulhos, os entulhos dos acontecimentos, dos fatos, das perseguições, dos desprezos, caíram sobre nós como entulhos, prendendo o carisma de Deus, impedindo o carisma de Deus. Talvez você esteja na renovação carismática católica. Talvez você esteja à frente de uma cidade, de uma diocese. Talvez você esteja na equipe que tem recebido de Deus essa incumbência de levar aos irmãos esse reinflamar-se, mas você mesmo, justamente por causa das suas cicatrizes, por causa dos seus ferimentos, você está como que sucumbido. Há um entulho enorme em cima de você. E hoje o Senhor está dando esse decreto. Eu quero retirar todo esse entulho de cima de você. E eu mesmo estou colocando as minhas mãos sobre as suas cicatrizes. Primeiro dizendo, meu filho, minha filha, você é reconhecido como meu. Você é reconhecido como soldado. Porque soldado não é aquele que está com as suas indumentárias, com todas as suas armas perfeitas. Não, soldado é reconhecido pelas cicatrizes que traz, porque batalhou e sofreu na batalha. Eu estou te reconhecendo como meu soldado. E eu mesmo quero reinflamar em ti o carisma de Deus que está em ti. Eu mesmo, que sou o Senhor, quero reinflamar o carisma de Deus que está em ti. Para quê? Para que justamente pelos seus sofrimentos, justamente porque você já sofreu por mim, já pagou o preço por mim, você possa, sem medo, inspirado, movido pelo Espírito, testemunhar a muitos, testemunhar a minha igreja, testemunhar aos meus sacerdotes, testemunhar aos meus bispos, testemunhar diante das pastorais, testemunhar diante dos irmãos. Como Pedro testemunhou, porque hoje é preciso que todos saibam, mesmo se até agora não haviam reconhecido, é preciso que se diga a chefes do povo e anciãos, sejam eles quem forem. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, ficai sabendo vós, e ficai sabendo toda a igreja, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são e em pé e diante de vós. E é preciso que se proclame diante da igreja, é preciso que se testemunhe diante da igreja, até mesmo diante dos nossos pastores. Nós proclamemos, não é que sejamos mais, não, mas é que o Senhor nos manda testemunhar. O microfone não é mais do que eu. Tanto assim que na hora que o microfone não estava dando conta, trocou o microfone. Tira aquele microfone e pega outro. Aquele estava dando falha, tudo bem, pega outro. O microfone não é mais importante, o microfone é apenas um instrumento necessário como instrumento. Mas ele não é o mais importante. Igualmente, nós não somos os mais importantes, mas o Senhor está querendo usar de nós para testemunhar. Então, se é preciso testemunhar, é preciso testemunhar. O microfone vai transmitir aquilo que eu estou falando, e hoje o Senhor está querendo proclamar diante de toda a sua igreja, para que ela veja, eu disse proclamar, portanto a gente pensa logo em ouvir. Não, para que a igreja possa ver, porque o nosso testemunho não é apenas um testemunho audível, o nosso testemunho hoje é um testemunho visível. Assim como Pedro e João tinham lá aquele homem aleijado em pé, hoje, graças a Deus, nós temos o testemunho de milhares e milhares de pessoas que foram convertidas pelo poder do Espírito Santo, e nós somos os primeiros a serem justamente a demonstração do que o Senhor fez.
Nós somos os primeiros, porque foi o Senhor que foi nos pegar. Cada um de nós tem uma linda história de salvação. Cada um de nós tem um lindo testemunho de como o Senhor foi nos pegar e como Ele nos arrancou da situação que nós estávamos, arrancou-nos do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho bem-amado que é Jesus Cristo. Cada um de nós tem um testemunho muito concreto. Mas além de nós temos uma multidão de irmãos que nós conhecemos, com quem nós trabalhamos, que foram arrancados do poder das trevas pelo poder do Espírito Santo, pregado pelo batismo no Espírito Santo. Uma multidão de pessoas que foram curadas, mas as coisas não ficaram apenas em curas, não. Nós não somos curandeiros. Mas essas pessoas, para serem arrancadas das garras do lobo, precisavam justamente do poder de Deus. E foi através dos carismas que elas foram arrancadas das garras do lobo. Vieram feridas, vieram machucadas, e o Senhor os curou, curou-lhes o coração, curou-lhes a alma, curou-lhes o espírito. Hoje, graças a Deus, o nosso testemunho é visível e é preciso que a igreja inteira veja, não para nos aplaudir, não era para aplaudir a Pedro e João, não. O Senhor quer que hoje a igreja inteira reconheça, primeiro, que Jesus está vivo, presente, atuante no meio de nós. Ele é o único Senhor e o único Salvador, porque a própria igreja precisa saber disso e reinflamar-se nesta fé. Nesses tempos terríveis de esfriamento da fé ao nosso derredor. Nesses tempos dolorosos que nós poderíamos chamar até mesmo de apostasia, em que muita gente vive, mas como se fossem pagãos. A mentalidade é pagã, dentro da igreja, gente, em que a mentalidade é totalmente naturalista, sem nada de sobrenatural, toda ela é natural, natural, natural e nada de fé. Nesses tempos que infelizmente muita gente se acomodou, vivemos um triste fenômeno de acomodamento dentro da igreja, infelizmente. O Senhor está querendo que a igreja saiba que Jesus está vivo, que Jesus é o único Senhor, Ele é o Senhor, e isso não é apenas um título, não é apenas para repetir a palavra Senhor Jesus, não, Ele é o Senhor, e você sabe o que quer dizer, Ele é o Senhor, e Ele é o único Senhor, e mais ainda, Ele é o único Salvador. É preciso que a igreja saiba com fatos, portanto, nosso testemunho não é apenas para ser ouvido, é para ser visto, e nós temos, graças a Deus, a demonstração, assim como Pedro e João tinham aquele aleijado, nós temos uma multidão de irmãos nossos, salvos, e nós podemos dizer, como está aí, no capítulo 4, versículo 11, esse Jesus, pedra que foi desprezado por vós edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, na verdade, o nosso testemunho nem é apenas do poder do Espírito Santo, não. Claro, nós temos como instrumento que Deus nos deu o poder do Espírito, mas o nosso testemunho é Jesus. Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador, e em nenhum outro há salvação, a não ser nele. Este é o nosso testemunho. E quando nós falamos de salvação, é salvação concreta. É salvação de filhos nossos que estavam perdidos no vício, perdidos na droga, perdidos numa prostituição, meninas de programa. O nosso testemunho são de irmãos nossos cujo casamento estava esfacelado, pessoas vivendo o adultério, pessoas vivendo a prostituição, e que foram salvos, que foram recuperados pelo Senhor. Pessoas vivendo em 1000 religiões, em 1000 seitas, no espiritismo, em seitas orientais, não sei em quantas coisas, e o Senhor os resgatou e o Senhor os libertou. Pessoas no alcoolismo, pessoas nas drogas, e que o Senhor salvou.
Quando nós falamos de salvação, são coisas concretas, muito concretas. Nós somos essas testemunhas. Nós somos essas testemunhas. Tantas pessoas na depressão, tantas pessoas que não estavam em vícios, não estavam em grandes pecados, mas com uma vida tão atormentada, cheia de problemas, problemas pessoais, problemas de família, problemas com os filhos, problemas de serviço, problemas econômicos, pessoas aturdidas no meio de 1000 problemas, mas graças a Deus, encontraram o Senhor, porque foram batizadas no Espírito Santo, elas encontraram o Senhor. E o lindo é que a primeira coisa que lhes aconteceu foi isso. Receberam essa grande graça do batismo no Espírito Santo. Muitíssimas delas não precisaram passar por todo um seminário de vida no Espírito, não precisaram passar por todo o encontro de oração para depois serem batizadas do Espírito Santo. Não, até quando vieram com o coração dolorido, quando vieram com a cabeça cheia de problemas, com a cabeça a mil, quando vieram depressivas, quando vieram até com propósitos de suicídio, quando vieram com propósitos de acabar com a vida, receberam a graça, receberam o derramamento do Espírito Santo e tudo foi se mudando na vida delas. Esse é o testemunho que nós temos, e a salvação que nós dizemos é uma salvação concreta, não é uma salvação teórica. Quando nós dizemos em nenhum outro há salvação, é este tipo de salvação. São pessoas arrancadas do poder das trevas. Digo mais, a nossa luta não é apenas contra homens de carne e sangue, a nossa luta não é apenas contra o alcoolismo de um homem, a nossa luta não é apenas contra o vício das drogas de um jovem, de um filho nosso. A nossa luta não é apenas contra o adultério, contra o homem adúltero. A nossa luta não é apenas em retirar uma menina da prostituição, de ser menina de programa. Não, a nossa luta não é apenas tirar uma pessoa da sua depressão. Não, é muito mais. A nossa luta é contra o poder das trevas que tem feito tudo isso na vida dessas pessoas. Atrás desses problemas está justamente o tentador, está o adversário. E São Paulo fala muito claramente: a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas é contra os poderes do mal. Esse é o nosso testemunho, que o Senhor os libertou das garras do lobo, onde eles estavam, ou na prostituição, ou no adultério, ou nas drogas, ou no alcoolismo, ou na depressão, ou nos problemas, não sei. Mas de diferentes formas, eles estavam nas garras do lobo. E o Senhor os arrancou, e o Senhor os restituiu à igreja, o Senhor os restituiu à vida. Este é o testemunho que nós podemos dar, graças a Deus. Graças a Deus. Nós testemunhamos Jesus. E é conveniente nós lermos mais uma vez. Retoma comigo onde nós estávamos. Vamos pegar ali no versículo 8. Lá era Pedro, lá era João, aqui somos nós. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes, todos bem forte comigo: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo, e em que nome ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que este homem se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós edificadores, tornou-se pedra angular. Mais forte ainda, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, este é o testemunho que o Senhor quer que seja dado. E eu digo,
Nós, soldados cheios de cicatrizes, damos esse testemunho pelas nossas próprias cicatrizes. Não se envergonhe de ter sofrido pelo Senhor. Pelo contrário, desculpe. Eu sei que você não é, mas me deixa dizer, não seja dodói por causa dos sofrimentos que você teve, por causa das perseguições pelas quais você passou, por causa das injustiças pelas quais você passou. Não fique dodói porque desprezaram você, porque feriram, porque machucaram você. Não fique dodói. Muito ao contrário, essas cicatrizes mostram que, graças a Deus, apesar da sua fraqueza, pela fortaleza do Espírito Santo, você foi soldado de Cristo, masculino ou feminino, homem ou mulher, você foi soldado de Cristo, e você traz as marcas de ter sido soldado dele. Eu podia dizer, essa é a sua glória, esta é a sua glória. Um parênteses, Dom Bosco teve um sonho, no qual ele viu as chagas de Jesus, brilhantes, cada uma das chagas brilhava como pedras preciosas, muito brilhantes, e uma luz linda vinha. O que era a chaga das mãos, o que era a chaga dos pés, o que era a enorme chaga do coração de Jesus, a chaga que ficou na sua cabeça ferida pelos espinhos. Enfim, cada chaga de Jesus havia se tornado justamente uma enorme pedra preciosa. Não era mais o vermelho do sangue pisado, não, mas era uma enorme, uma linda, uma brilhante pedra preciosa. Gente, nós temos a certeza, isso não ficou apenas num sonho, não. Hoje realmente as chagas de Jesus no céu são gloriosas. Jesus permanece com as suas chagas, tanto assim que no dia da ressurreição, e uma semana depois, diante de Tomé, Jesus, quando se apresentou ressuscitado, se apresentou com as suas chagas. Ele permanece com as suas chagas. O corpo ressuscitado de Jesus traz as suas chagas, mas hoje as chagas de Jesus são chagas gloriosas. Eu digo a você, as chagas que você contraiu por causa do trabalho por Jesus, as chagas que você contraiu pelo fato de você ter levado a sério o serviço do Senhor, já são em você chagas gloriosas. Você não pode permitir que o inimigo continue pegando você pelo pescoço e esfregando a sua cara no chão por causa dos reveses que você enfrentou, por causa dos problemas que você enfrentou, por causa das dificuldades que você enfrentou e enfrenta pela causa de Deus. Não, meu irmão, não, minha irmã, você não pode ficar mais nessa situação, até mesmo depressiva, essa situação de desânimo, essa situação de decepção. Desculpe falar, talvez decepção até mesmo com aquilo que você pregou, decepção com a realidade da renovação carismática, decepção com a realidade dos carismas, porque você sofreu demais. Hoje você parece que está assim, decepcionado com tudo isso. Isso só me trouxe dissabores. Não é uma coisa raciocinada, mas funciona assim em você. Isso só me trouxe problemas. Isso parece que só me colocou de escanteio na igreja. Isso só me trouxe prejuízo para mim pessoalmente, prejuízo para minha família, porque eu havia dado a vida, eu havia colocado tudo acima, até mesmo da minha família, mas isso só me trouxe problemas. E claro, o tentador quer colocar diante dos seus olhos, ele quer colocar diante da sua sensibilidade as coisas desse jeito, e eu digo a você hoje, não é. Eu não estou pregando isso porque eu quero, não foi nada programado, foi a partir da imagem que veio durante a oração da manhã. Eu sei, o Senhor está querendo lhe dizer isso, porque Ele quer curar, e porque Ele quer levantar você, porque você é soldado reconhecido, até digo, você é soldado antigo, veterano.
soldado antigo, soldado veterano, soldado que já se machucou, que já se feriu, soldado que já está até mesmo com pele grossa porque tem cicatrizes. E justamente porque você é assim, o inimigo quer te desclassificar. Não, meu irmão, não, minha irmã. E você nem deve ficar choroso, porque por mil coisas, até pelo tempo passado, outros agora estão nos cargos que você tinha. Você talvez não seja mais coordenador, coordenadora, você não está talvez mais à frente, outros ocuparam o lugar, e tinha que ser assim. E hoje são eles que estão lá, como o Dunga mostrou, e não há nenhum desprezo nisso não. Eles que estão agora de couraça nova, estão começando, estão de capacete novo, de cinturão, de espada, com todas as armas novas. Mas o Senhor diz, o soldado não é reconhecido pelas suas armaduras. As armaduras são necessárias, de modo especial quem está entrando em batalha, deve ir para a batalha com as armaduras. Mas o soldado não é reconhecido pelas armaduras que traz, porque as armaduras sou eu quem dou. O soldado é reconhecido pelas cicatrizes que traz no meu trabalho. Então, deixe que os outros entrem agora na batalha. Sim, deixe. Ajude, até impulsione, mas não fique você se sentindo de escanteio, não fique você se sentindo desprezado, não fique curtindo, desculpe a expressão, essa fossa, até mesmo essa fossa espiritual, não fique curtindo depressão, não fique nessa situação, não fique no desânimo, não fique na decepção, meu irmão, não fique nessa situação, minha irmã, não, pelo contrário, o Senhor, Ele está te reconhecendo. O que o Dunga mostrou era uma revista das tropas, e o Senhor passando diante de você, e vendo as suas cicatrizes, Ele até mesmo põe a mão nas cicatrizes, com encanto, com amor, dizendo, foram cicatrizes contraídas por mim, por meu amor, por amor do meu evangelho, por amor do meu povo, contraídas no meu trabalho, contraídas na batalha para a qual eu enviei. O Senhor se alegra, e hoje Ele quer levantar o seu ânimo, Ele quer levantar o seu coração, quer levantar a sua cabeça, e Ele mesmo quer reinflamar o carisma de Deus que está em você. Ele não quer que os sofrimentos que você teve se tornem entulhos, prendendo o carisma de Deus. Não, ao contrário, porque você já sofreu, porque você já tem pele grossa até mesmo, e toda a possibilidade, até pelo fato de você não estar mais à frente, e pelo lado de não estar mais à frente, você não precisa fazer uma porção de coisas que eles têm que fazer. Você está muito mais livre, você já tem experiência até mesmo da dor, do sofrimento. Você é um soldado, masculino ou feminino, experimentado na batalha, e você pode ir e ganhar vitórias para o seu Senhor. É isso que Ele está dizendo a você. Gente, você vê até o meu tom de voz, estou pregando com todo esse entusiasmo, porque eu sinto, é o Senhor falando para você. Ele não está falando em vão, Ele está movendo você por dentro, porque Ele precisa de um testemunho concreto para a sua igreja. Levante-se, levante a sua cabeça, levante o seu coração, levante o seu ânimo. Você é um soldado reconhecido, e justamente pelas chagas que você traz. E o seu testemunho é um testemunho concreto de batalhas vencidas, e de irmãos que você pode apresentar, que foram recuperados pelo Senhor, arrancados pelo Senhor das garras do lobo, e devolvidos para Deus, e devolvidos para a igreja que precisa deste testemunho. Graças a Deus, esse testemunho, ele é muito concreto, muito. Eu nem sei porquê, mas o Senhor está me movendo a chamar de volta, principalmente os veteranos. Os veteranos que nem estão mais à frente. Os veteranos que não estão mais nos cargos que a gente costuma atribuir
cargos, nem sei qual é o nome que você dá lá na sua diocese, na sua cidade, mas você é veterano, você sabe, e você não está requerendo o reconhecimento dos homens, você não está requerendo aplausos, não, isso é o de menos, mas você é veterano de batalha, você é veterano de batalha. Você traz experiência e o Senhor está chamando você de volta. Você tem cicatrizes gloriosas do trabalho que você enfrentou em tempos passados. E o Senhor está chamando você de volta. Para que você dê o melhor. Você não precisa se colocar à frente, acima dos que hoje ocupam cargos. Não, a questão não é cargo, não, a questão é trabalho. Deixa eles ficarem nos cargos, vai pegar o trabalho duro, vai pegar o trabalho duro sem medo, você tem experiência, até mesmo o fato de você não ter mais que estar com cargos, você tem mais liberdade, você tem mais tempo, você tem mais energias para ir para o trabalho duro, você hoje tem sabedoria, você hoje tem prudência, a experiência lhe deu tudo isso. Deixa eu falar, você tem uma folha de serviço maravilhosa atrás de você. Eu digo a você, meu irmão, não é questão de cargo, não é questão de posição, é questão de reconhecimento como soldado escolhido e que até mesmo traz chagas gloriosas. Você não foi desclassificado, e se pessoas até mesmo desclassificaram você, o Senhor não te desclassificou. Veja, eu quero testemunhar isso. Eu cheguei agora cedo no encontro, ninguém me disse nada, ninguém me abordou. Eu estou dizendo essas coisas por causa da imagem que o Dunga trouxe, e eu sei, eu estou falando no nome do Senhor. É o Senhor dizendo a você: você é o meu soldado, reconhecido justamente pelas chagas que você traz, pelas cicatrizes que você traz das batalhas que você enfrentou no meu nome. Volta, meu irmão. Volta, minha irmã. Volta com tudo. Não faz mais questão de cargo, não. Deixa os soldados novos vestirem as couraças e capacetes, pegar a espada, tudo isso eles precisam. Deixa que eles fiquem à frente, deixe que eles coordenem, deixe que eles dirijam, deixa. Entra você com aquilo que Deus te deu. Ouro e prata você não tem, mas o que eu tenho eu te dou, renovação. O que eu tenho eu te dou, igreja. É esse Espírito Santo, há tanto tempo, graças a Deus, operando em mim. Esse Espírito Santo que já me passou pelo fogo, esse Espírito Santo que já me provou em batalhas, esse Espírito Santo que me levou a sofrimentos e hoje eu trago chagas. Isso eu vou dar ao povo de Deus, isso eu vou dar à igreja de Deus. Claro, em obediência, em submissão. Eu não vou ser insubmisso aos que dirigem, não. Vou ser submisso e é bom ser submisso. Mas eu tenho hoje experiência, você pode dizer. Eu tenho hoje, graças a Deus, toda uma folha de serviço que me deu sabedoria, que me deu prudência. Eu tenho certeza que você já entendeu. Nem preciso falar mais. Eu apenas quero concluir assim. Depois daquilo, veja o que está ali no versículo 18. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Veja bem, chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eles foram proibidos de falar em nome de Jesus. O que eles fizeram? Você conhece muito bem o que está a partir do versículo 23. Eles voltam para casa, voltam para a comunidade, onde todos estavam orando. E quando chegam lá, começa justamente assim o versículo 23. Postos em liberdade, voltaram aos irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: gente,
diante das ameaças, eles não ficaram no chão. Pelo contrário, o que eles pediram? Vamos saltar para o versículo 29. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, lá eles tinham sido ameaçados. E concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres, prodígios, em nome de Jesus, vosso santo servo. Gente, é isso que o Senhor quer que nós peçamos, e é isso que o Senhor quer fazer através de nós. O Senhor precisa que hoje, quer dizer, nestes tempos, na igreja se veja isto acontecendo. Sim, Senhor, que na igreja hoje, concedei que na igreja hoje, os vossos servos anunciem a vossa palavra, Senhor, com desassombro. E você sabe o que é desassombro. Concedei, Senhor, que na vossa igreja, através de nós, vossos servos, aconteça o que está no versículo 30. Estendei a vossa mão, para que se realizem curas, milagres e prodígios, em nome de Jesus, o vosso santo servo. Sim, gente, o Senhor quer um grande derramamento do Espírito Santo, e o Senhor quer prodígios, o Senhor quer sinais, o Senhor quer curas, o Senhor quer que o carisma de Deus que está em nós, em mim e em você, especialmente em você, soldado veterano, seja reavivado, e que esta maravilha aconteça. Por quê? Por causa do povo de Deus e por causa da igreja de Deus que precisa urgentemente desta graça. Levanta, soldado. Levanta agora. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.